Ezequiel, capítulo 37. A profecia do vale de ossos secos. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Yahvé soberano, tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. O significado desta visão profética. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar no vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Uma só nação, um só pastor e rei. Então veio a mim esta palavra do Senhor orientando-me: ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida toma outra tabuinha e escreve nela: reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha a outra para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem: não nos explicarás o que tudo isso significa? Tu lhes esclarecerás. Assim declara Yahvé, o eterno Deus. Eis que tomarei a madeira de José, que representa sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme e diante dos olhos do povo os dois pedaços de madeira sobre os quais escrevestes. E prega-lhes: assim diz o soberano Yahvé: tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações. Tampouco estarão divididos em dois reinos.
Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis. Pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade, e sendo infiéis me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O futuro governo do rei Davídico. Então, um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios e terão zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será o líder para sempre. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário, o templo, entre eles por todo sempre. Assim, meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. Ezequiel, capítulo 38. Profecia contra o reino de Gog. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Meshé, Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele nestes termos: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Paras, Pérsia, Cuxe, Etiópia e Pute, Líbia, estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, e Bet-Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas. Sim, muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas ao teu redor, e assumas o comando delas. Passados muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a uns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel, gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Então tu, todas as tuas tropas e as muitas nações subirás, avançando como uma tempestade. Serás como uma nuvem cobrindo toda a terra. Assim, pois, declara Yahvé, o eterno e soberano Deus. Naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça e engendrarás um plano maligno. Então decidirás: invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e nem trancas. Despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra as suas ruínas, agora reedificadas, e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território chamado de umbigo da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados, leões vigorosos, te indagarão: porventura vens tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar? Gog atacará as terras de Israel. Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara a Gog: assim dizia Yahvé, o Senhor Deus: porventura naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não o saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosa multidão de guerreiros. Avançarás contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra.
Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo quem eu sou quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Deus derrama sua ira sobre Gog. Assim afirma Yahvé, o Senhor Deus. Não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade, por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos que eu, um dia, te mandaria vir contra a nação de Israel? É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme. Palavra do soberano, o Eterno. Em meu zelo e em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. E a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele. E todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Ezequiel, capítulo 39. A derrota do reino de Gog. Ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog nestes termos. Assim declara Yahvé, o Senhor Deus. Eis que eu me disponho contra ti, ó Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Eu mesmo te farei vir do extremo norte e te enviarei contra os montes de Israel. Então, com um só golpe, tirarei o arco da tua mão esquerda e farei tuas flechas caírem da tua mão direita. Nos montes de Israel serás derrotado, tu e todos os teus exércitos e as nações que estiverem contigo. Haverei de entregar-te como alimento às aves de rapina e àquelas que devoram carniça e aos animais selvagens. Cairás em campo aberto, pois assim o determinei. Palavra do Senhor, o soberano Yahvé. Eis que mandarei descer fogo sobre Magog e sobre todos aqueles que habitam despreocupados e seguros nas ilhas e regiões costeiras. E eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Farei o meu santíssimo nome reconhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais permitirei que se profane o meu nome. E todas as nações saberão que eu sou Yahvé, o Santíssimo em Israel. Eis que todos esses acontecimentos estão chegando, e em verdade se cumprirão. Palavra do Senhor Deus. Este é o dia que tanto tenho anunciado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível para acenderem fogo. Os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os porretes de guerra e as lanças. Durante 7 anos, eles a utilizarão para fazer fogo. Não terão a menor necessidade de ajuntar lenha nos campos, tampouco sair para cortá-las nas florestas, porquanto todo o povo usará armas como madeira para o fogo. E eles despojarão aqueles que os saquearam. Palavra de Yahvé, o eterno soberano Deus. E naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o leste na direção do Mar Morto. E será grande a admiração de todos que passarem por ali ao observarem que Gog e todos os seus batalhões estarão sepultados ao longo daquela área e lhe darão o nome de Vale de Amon-Gog, forças de Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Passados os 7 meses, serão escolhidos homens para percorrerem a terra e cuidarem do sepultamento dos restos mortais das últimas pessoas que tombaram, e assim toda a terra será purificada. Quando estiverem caminhando pela terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros venham e se encarreguem do seu devido sepultamento no vale de Amon-Gog.
Também se formará ali uma cidade, a qual se dará o nome de Amoná, hordas, e deste modo eles purificarão a terra. O grande sacrifício de Yahvé. Ó querido filho do homem, assim ordena o soberano Yahvé, o Senhor Deus. Convoca, pois, as aves de toda espécie e todos os animais silvestres. Ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, que eu ofereço por vós, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali comereis muita carne e bebereis muito sangue. Comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes de toda a terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos animais gordos de Bazã. Neste imenso sacrifício que vos estou preparando, comereis gordura até vos fartardes, e bebereis do sangue até vos embriagardes. E vos empanturrareis de cavalos e cavaleiros, homens poderosos, valentes e guerreiros de todo tipo. Palavra de Yahvé, o Senhor Deus. Então estabelecerei a minha glória entre as nações, e todas elas contemplarão o juízo e o castigo que eu tiver executado, e o peso da minha mão, quando eu a calcar sobre cada uma delas. Assim, daquele dia em diante, a nação de Israel compreenderá que eu sou Yahvé, o Senhor, seu Deus. E as nações pagãs saberão que os israelitas foram mandados para o cativeiro por causa da sua malignidade, porque me foram infiéis. Por isso, escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles tombaram ao fio da espada. Tratei com eles conforme a sua própria iniquidade e as suas transgressões, e não permiti que vissem o meu rosto. O tempo da restauração de Israel. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus. Agora trarei Jacó do exílio e restaurarei o seu destino. Eu me compadecerei de toda a casa de Israel e demonstrarei todo o zelo que dedico ao meu santo nome. Quando habitarem em segurança em sua própria terra, tranquilos e sem medo de ninguém, eles se esquecerão da humilhação porque passaram e de toda a deslealdade que praticaram em relação à minha pessoa. Sendo assim, quando eu os trouxer de volta dos povos pagãos e os houver reunido das terras e de seus inimigos, serei santificado neles diante dos olhos das muitas e muitas nações. Então reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, quando entenderem que eu mesmo os levei aos cativeiros entre as nações e eu mesmo os trouxe de volta para a sua terra. Não esquecerei de trazer do exílio uma só pessoa do meu povo. Não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Senhor.